Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim e espero que estejam animados para mais uma aula de Ciências Humanas. Eu sou a professora Evelyn Werneck e estou aqui muito animada por estarmos mais uma manhã juntos. Convido vocês para analisar juntinho comigo qual o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos ler juntos? Objetivo da aula: reconhecer o significado das datas comemorativas. Olha só, nós já tivemos um objetivo como este em uma das nossas aulas. Então, assim, só para recordar brevemente, o que é mesmo uma data comemorativa? É uma data que se refere a algum momento histórico, a algo importante na nossa história. E para tema da nossa aula, qual será que é a data comemorativa que nós vamos estudar, hein? Alguém aí faz ideia? Bem, eu vou fazer mais uma pergunta para vocês antes de começarmos. Essa pergunta aqui: vamos jogar forca? Quem aí lembra desse jogo? Então, gostam desse jogo? É por meio desse jogo que nós vamos receber uma dica do que pode ser o tema da nossa aula de hoje. E para participar aqui comigo, hoje nós temos a presença da professora Adriana. Vocês já conhecem ela, a professora Adriana lá da Escola Ruth. Olá, criança! E ela vai me ajudar na realização desse jogo. Tá animada, professora Adriana? Animada, bem animada. Ai, eu vou confessar que eu tô torcendo para a professora Adriana, porque eu não quero ver o nosso bonequinho enforcado aqui nesse jogo, tá? Então, antes, professora Adriana, eu vou comentar aqui com o pessoal, porque pode ser que alguns não lembrem como que é o jogo da forca. Então, olhem lá, pessoal. Nós temos aqui a nossa forca, que eu vou montando as partes do bonequinho toda vez que a professora Adriana errar. Então, não pode errar, professora Adriana. E aqui são os espaços que irão as letras da palavra. A nossa palavra tem quantas letrinhas? Tem 6 letras, então aí já é a primeira dica. Então, a professora Adriana, acho que já podemos começar, né? Bom, você sabe que eu não sou muito boa de jogo, não é, professora Evelyn? Por isso, eu convidei uma aluna minha para me ajudar. Ai, convidei legal. a minha aluna chamada Anne. Ai, legal. Então, nós vamos ter mais participações especiais aqui, além da professora Adriane. Então, tá bem. Então, vamos chamar a Anne para ajudar a professora Adriana, né? Sim. Meu nome é Anne Carolina, eu
estudo na escola Hunter e hoje eu vou ajudar a professora Adriana a brincar de forca. A letra é F. Letra F. Letra F, professora Adriana. Então, vamos ver aqui a letra F. Deixa eu tirar ela aqui. Opa. Será que tem letra F? Então, sinto lhe informar, vou deixar do ladinho aqui a fita, que letra F não tem. Então, vou colocar aqui para o pessoal de casa saber, a professora também, que essa letra não pode mais repetir. Já foi e não tem. E vou colocar aqui a cabeça do nosso bonequinho. Olha lá, já foi para forca. Ah, mas a primeira letra é difícil mesmo. Então, vamos ver, né, se a Anne agora te dá mais sorte, professora Adriana, e conhece, acerta dessa vez. Então, vamos usar, Anne, mais uma letrinha? Ah, já sei, professora Adriana, só um pouquinho. Antes da Anne falar a próxima letra, assim, para dar uma chance para você, para o pessoal de casa, eu trouxe essa dica aqui. Então, vamos fazer a leitura da dica para ver se facilita. Todos devemos respeitar. Então, pode ser um local, pode ser algo que todos nós devemos respeitar. Então, agora, acho que com a dica pode ser que clareie aí com 6 letrinhas e, de repente, a Anne acerta a próxima letra. Então, isso. Vamos lá, Anne. Letra S. Letra S. Olha, melhorou. Letra S vai ter sim. Tá aqui a letrinha S. Opa, caiu. E a letrinha S, deixa eu ver onde que ela vai. Aqui. É a quarta letra da nossa palavrinha. Então, a dica acho que ajudou a Anne, né? Muito bem, Anne. Então, já dá para ela falar? Mais uma letrinha, querida. Letra M. Ai, Anne. Dessa vez ela não trouxe sorte para a professora não, viu, professora? Que letra M não vai ter. Opa, tá grudada a fita aqui, não quer sair. Aí, essa aqui saiu. Professora Adriana, você me alcança o corpinho do nosso boneco para eu colocar aqui? A letra M vai lá para cima, porque não tem. E agora o corpinho. Ai, 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 não quero ver esse bonequinho enforcado. Então, como a Anne errou, para facilitar, vamos para mais uma dica, então, para ver se clareia lá para a Anne. Então, a primeira dica que nós tivemos é: todos devemos respeitar. A segunda dica é a casa de muita gente. Devemos respeitar e é a casa de muita gente. Muitas pessoas moram nesse lugar, é um abrigo para muitas pessoas. Pensa um pouquinho, Anne. Diga mais uma letrinha. Letra R. Letra R. Será que tem o R? Ai, então, o que vocês acham aí, vocês de casa? Tomara que tenha. Olha só, a Anne prestou atenção na dica e tem letra R sim, é a segunda letra da nossa palavra. Aí, muito bem. Então, a Anne pode falar mais uma letrinha pra gente agora. Ai, letra E, Anne. Sinto lhe informar, mas eu vou precisar de um bracinho desse nosso boneco ali, professora. Porque letra E não vai ter. Olha lá, um bracinho. Ai, tá começando a formar o bonequinho. Então, vou dar mais uma dica para ajudar a Anne, tá? Então, revendo as nossas dicas lá. A primeira delas foi: todos devemos respeitar. A segunda é a casa de muita gente. E agora a próxima dica: seu tamanho é continental. Olha, já deu uma facilitada aí. Pensa em algo que tem um tamanho continental, que as pessoas moram nesse lugar. Vamos pensar mais uma letrinha, Anne. Então, a Anne pode falar mais uma letrinha pra gente? Letra L. Letra Será que tem o L? Tá aqui a letrinha L. E vamos comemorar porque tem letra L sim. Aí. É a última letrinha aqui. Olha só, temos o R, o S e o L. Alguém de casa já conseguiu adivinhar? Professora Adriana já sabe que palavra que é? Acho que eu vou precisar um pouquinho mais da ajuda da Anne. Então vamos chamar a Anne. Vamos lá, Anne. Mais uma letrinha, meu amor. Letra O. Letra O, cadê a letra O daqui? Tá aqui.
E olha, professora Adriana, vou precisar de outro bracinho ali do nosso boneco, que a letra O não vai ter. Vai lá pra cima a letra O. Aí. Puxa vida, Anne. Boa sorte. E o pessoal de casa manda energia positiva pra Anne, viu? Vamos lá. Então, eu vou dar mais uma dica para facilitar. Mais uma. Que a intenção é que a Anne acerte. Então, agora, continuando, mais uma dica lá para ajudar a Anne. Todos devemos respeitar. É a casa de muita gente. Seu tamanho é continental. E agora, a próxima dica é um lugar lindo. Agora acho que ficou fácil, né? Pensa aí num lugar lindo que muita gente mora, que tem um tamanho continental. Vão pensando aí, vocês de casa também. E a Anne, será que já sabe? Eu acho que sim. Vamos lá, Anne, diga mais uma letrinha para nós. Letra I. Letra I. Eu acho que ela se ligou nas dicas. Foram muito boas. Eu também tô achando, porque a letra I tem sim. Tem. Vai bem aqui nossa letrinha I. Olha lá, já tá formando uma sílaba. Joia! Isso mesmo. Mais uma letrinha então, Anne. Ela descobriu, eu acho. Olha, também tô desconfiada de que a Anne já sabe que palavra que é. Você aí de casa, já conseguiu descobrir? Tá bem fácil agora de adivinhar qual letra é. Olha só. Falta só uma letrinha, Anne. Diga pra mim a última letrinha, meu querida. Letra B é Brasil. Acertei. Viva! Ai, que linda, Anne. Acertou. Nossa, como ela é inteligente, como ela é esperta, professora. Acertou. É Brasil. Olha lá. Formamos a palavra Brasil. Ninguém foi enforcado. Ufa, dessa vez deu certo, ajuda. Você trouxe uma boa ajudante, viu? Então, pessoal, formamos a palavra Brasil e nós estávamos aqui investigando qual que era o tema da aula de hoje. Mas não é Brasil o tema da nossa aula, é algo que está relacionado a Brasil. E daí eu conversei com a professora Adriana e pedi para ela pensar em algumas coisas que lembrassem Brasil. E a gente separou algumas imagens aqui. Então, primeiro quero que vocês de casa pensem junto com a gente, tá? Vai aparecer para vocês uma imagem aí, olha lá o que a menininha tá fazendo. Tá pensando. Quero que vocês vão pensando junto com a gente sobre o que você lembra quando pensa no nosso país, quando pensa no Brasil. A professora Adriana pensou em algumas imagens e eu também. E daí nós vamos mostrando para vocês e você aí de casa vai vendo se é a mesma coisa que você pensou ou se você lembra de outra coisa, né, professora Adriana? Sim. Porque o nosso Brasil tem muitas coisas para a gente, né, pensar, para a gente se remeter a ele quando observa, quando lembra. Então podemos começar com a imagem da professora Adriana, né? Vai aparecer para vocês. Professora Adriana, quando você pensa assim na nossa natureza, o que você lembra aqui do Brasil? Lembro da floresta amazônica. Ai, legal. Eu, quando penso na natureza, eu lembro das cataratas do Iguaçu, que ficam aqui no Paraná. E você aí de casa, o que você lembra? Observa as imagens e vai pensando na nossa natureza. Agora, professora Adriana, quero saber o que você lembra quando a gente comenta assim sobre a alegria do povo brasileiro, sobre as festividades do povo brasileiro. O que você lembra? Eu penso já no carnaval, que é uma festa bem brasileira. Carnaval, olha só que imagem colorida, todo mundo alegre. Eu também penso numa festa bem animada, que é a nossa festa junina, que a gente sempre faz lá nas escolas, né? O pessoal se fantasia, tem bandeirinha, tudo colorido, animado. Também pensei nessa festa. E agora, o tema das nossas imagens, professora Adriana, vai ser esporte. O que você lembra, assim, quando você pensa em esporte? Bom, uma coisa, né, que representa bem o brasileiro, que é o futebol, que é a nossa seleção brasileira. Isso é bem representativa. Verdade, né? Nossa seleção. Eu também lembro da seleção, mas eu lembro da feminina, né? Que não pode passar despercebida. E também acabo lembrando da nossa seleção de vôlei, que são dois esportes bem fortalecidos aqui no nosso país. Agora eu pedi para a professora Adriana separar uma imagem assim de uma pessoa importante, que foi importante, que teve uma história importante para o Brasil, que representou também o Brasil.
E quem que você pensou, professora Adriana? Ah, é uma lembrança não muito boa, mas é o Ayrton Senna. Ah, é Ele verdade. foi muito importante para o nosso país. Para quem aí de casa não lembra, não conhece, o Ayrton Senna, ele era um piloto de Fórmula 1, só que ele já faleceu. Inclusive, ele perdeu a vida dele em um acidente, né, da Fórmula 1. Mas ele foi, assim, uma grande personalidade para o nosso Brasil. E olhem ali o capacete que ele está segurando, olha as cores do capacete dele. Então, quero que vocês comecem a prestar atenção agora nas cores que vão aparecer. Tem mais uma imagem que a professora Adriana separou para vocês, que é quando ela pensa no Brasil. Ah, antes eu quero falar, que agora foi a vez da professora Adriana, então agora é a minha vez. Eu, quando penso em Brasil, eu lembro da nossa diversidade, da nossa população, que é toda misturada, toda alegre, toda colorida. Então, olhem essas imagens e é o que representa quando eu penso no Brasil. E a outra imagem que a professora Adriana separou pra gente, né, professora Adriana? Quando eu falo em Brasil, eu lembro bem claro do desenho do mapa nosso, né? Dos nossos contornos. O nosso mapa, verdade. Olha só que bonito, e as nossas né? cores. Então, professora Adriana, eu também lembrei das cores, mas eu lembrei das cores numa outra coisa, que é essa imagem aqui. Olha lá o que nós temos. A bandeira, né, do nosso país. Então, hoje nós estamos no dia 19 e hoje é uma data comemorativa. E agora, com todas essas dicas, você conseguiu adivinhar já, professora Adriana, qual que é o tema da nossa aula? Já tem ideia? Eu acho que sim. Depois de tantas dicas assim, da forca, das palavras, das imagens, eu acho que é do Dia da Bandeira. Isso mesmo, o Dia da Bandeira. Espero que vocês de casa aí também tenham conseguido adivinhar aí o tema da nossa aula. Nós vamos conversar sobre a bandeira do nosso país e a história dela. Então, antes da gente continuar, eu quero agradecer a sua ajuda hoje, professora Adriana, e parabéns! Ah, eu que agradeço. E agradeço a Anne também, que me ajudou bastante a ganhar na forca hoje. Verdade, então muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, crianças! Então, nós vamos continuando nossa aula aqui, agora que nós já temos o tema da nossa aula, que é o Dia da Bandeira. E nós vamos ver também outros símbolos que representam o Brasil e por que eles são tão importantes. Eu tenho mais uma pergunta para vocês. Hoje a nossa aula está cheia de perguntas, né? É essa aqui. Nossa bandeira sempre foi assim? O que vocês acham? Olha a resposta lá. Não, nossa bandeira já foi de diferentes formas. E agora nós vamos recordar sobre algumas bandeiras que já representaram o nosso território. Então eu convido vocês a observarem aqui na bancada comigo que eu tenho esse cartaz, olhem lá. Nesse cartaz, vocês podem observar desse lado aqui que nós temos várias outras bandeiras que já representaram o nosso território. Essas bandeiras, elas na época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então, na verdade, essas bandeiras eram das famílias portugueses que estavam representando o Brasil, famílias portuguesas que estavam representando o Brasil naquela época. Então, essa bandeira pertencia à família daquela época e, automaticamente, representava o nosso território. Porém, vocês sabem que o Brasil, né, deixou de ser colônia e ele virou império, né? Na época que ele se transformou em império, a bandeira escolhida foi essa aqui e nós já vamos ver a história dela, tá? Então, bandeira do Império. Depois que o Brasil teve a proclamação da República, a bandeira que assumiu o papel para representar o nosso território foi essa aqui. Só que essa bandeira era provisória, eu já vou explicar para vocês também. E por fim, nós temos bem linda aqui, bem grande, a bandeira que vocês já conhecem, que é a nossa atual bandeira. Então, antes de nós continuarmos aqui a conversar sobre essas bandeiras, eu peço para vocês prestarem atenção lá na do Império, que nós vamos voltar aqui para a telinha, que eu quero explicar para vocês por que essa bandeira é diferente, o que formava ela. Então, algumas bandeiras são do período que o Brasil era colônia de Portugal,
com as cores do reinado português, que são aquelas bandeiras que nós vimos ali, as primeiras. Cada uma representava uma família portuguesa. A primeira bandeira foi ratificada pelo decreto de Dom Pedro em 18 de setembro de 1822. As cores da bandeira foram escolhidas por Dom Pedro e o desenho da bandeira foi obra do pintor francês Jean-Baptiste Debré. Então, já vou mostrar para vocês recordarem qual bandeira que é. Continha o losango amarelo, o fundo verde e no centro do losango era preenchido pelo brasão de armas do Império, que também foi criado por Debré. Então, a bandeira do Império, como vocês já viram ali no cartaz, era essa daqui. Observem que em um lado ela tem com esse raminho, essas bolinhas vermelhas, é um ramo de café. E do outro lado é um raminho de tabaco, que eram dois ciclos econômicos que aconteciam fortemente nessa época. Esse pintor francês, o Debré, ele também era muito conhecido nessa época por pintar várias representações daquela época, pintou vários cenários, várias paisagens, e aqui ele também foi o responsável pelo desenho desse brasão. Passando então o período de Império, nós tivemos lá em 15 de novembro de 1889 a proclamação da República. Então agora o Brasil não podia mais ter aquela bandeira da época do Império, porque ele não era mais Império, ele precisava de uma nova bandeira. Porém, será que é fácil criar uma bandeira da noite para o dia? Não é, sabe por quê? Porque toda bandeira tem significado. Então, se você vai atribuir significados especiais e específicos a uma bandeira, você precisa analisar, precisa pensar, e eles não tinham esse tempo, porque a proclamação da República tinha acontecido, eles precisavam trocar. Então, eles utilizaram esta bandeira que vocês estão vendo. Se vocês observarem bem, ela lembra a bandeira de um outro país, que vocês devem conhecer, que é a bandeira dos Estados Unidos. Então, foi uma bandeira assim improvisada. Tão improvisada que ela foi utilizada do dia 15 até o dia 19, somente. Por quê? Porque no dia 19, vamos ver a história agora, no dia 19, nós tivemos a criação da bandeira que nós conhecemos até os dias atuais. Vamos ver o que é o significado da nossa bandeira. Então, ela foi criada em 19 de novembro de 1889, após a proclamação da República. Decreto assinado pelo presidente Marechal Deodoro da Fonseca. A atual bandeira foi conceituada e projetada pelo filósofo matemático Raimundo Teixeira Mendes, juntamente com o também filósofo Miguel Lemos e o astrônomo Manuel Pereira Reis. O desenho é de Décio Vilares, inspirado na antiga bandeira do pintor francês Jean-Baptiste Debré. Então, olha lá como ficou a bandeira, olha que linda ela, né? Então, essa bandeira, ela é toda cheia de significado. Por isso que nós tivemos ali a participação de um filósofo, dos filósofos, de um astrônomo, para conseguir compor essa bandeira. Eu quero mostrar para vocês, antes eu pergunto mais uma coisa, vocês sabem o que é o significado da nossa bandeira? Hein? O que é o verde? O que é o amarelo? Vou mostrar aqui para vocês. Nós conhecemos alguns significados que são mais populares. Eu quero que vocês se atentem para esse significado histórico da nossa bandeira. Então, olha lá, o verde é a cor da Casa de Bragança, que era a cor que representava a família de Dom Pedro I. Então, as famílias reais tinham cada uma sua cor, seu brasão, e o verde era a cor da casa da família de Dom Pedro I. Já o amarelo era a cor da Casa de Lorena, que era a casa da arquiduquesa Dona Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro I. Então, o verde representava a casa de Dom Pedro e o amarelo a casa da Dona Leopoldina. O azul representa a esfera armilar. O que é isso, esfera armilar? Essa esfera é a representação do nosso globo e é também um instrumento astronômico para fazer o estudo dos astros.
E aqui no centro nós temos escrito lá ordem e progresso, né? Como alguns filósofos participaram da criação da bandeira, nessa época a corrente teórica que estava em alta, vamos dizer assim, era o positivismo. E o positivismo acreditava que para se haver progresso era necessário existir ordem também. Então, por isso, foram escritas, né, essas palavras na nossa bandeira. E as estrelas? Alguém aí sabe o que significam as estrelas? Olhem lá, as estrelas, elas representam os estados do nosso país, os estados brasileiros. Então, aqui vocês podem observar, cada estrela representa um estado. Porém, tem um motivo para as estrelas estarem organizadas desta maneira aqui na bandeira. É que na época da proclamação da República, o céu do Rio de Janeiro, ele ilustrava exatamente essa composição. Por isso que foi convidado um astrônomo para participar da composição da bandeira, porque ele relatou ali, ele transferiu do céu do Rio de Janeiro para a bandeira as estrelas, organizando elas da mesma maneira. E depois, né, então, eles atribuíram a cada estrela a representação de um estado. Então, agora, nós vamos vir aqui para a bancada, que eu quero que vocês observem uma coisinha comigo. Nós temos aqui, vamos compor a bandeira do Brasil. Nós temos essa placa verde e eu quero perguntar para vocês, nós vimos a parte histórica, a representação histórica da bandeira. E vocês já ouviram falar o que o verde representa? Que seria a representação popular da nossa bandeira. O verde representa o que será que nós temos em abundância aqui no nosso país, que é verde? As nossas matas, né? E o amarelo? O que o amarelo representa? O amarelo representa as nossas riquezas. E o azul vai representar o que será? As nossas águas, que também temos em abundância aqui no nosso país. Olha só, então essa é a representação popular da nossa bandeira. Mas eu convido vocês a fazer uma reflexão comigo. Será que as nossas matas andam assim, tão bem cuidadas, tão bem protegidas, como era antes dos portugueses chegarem aqui, a gente iniciar o povoamento do Brasil? Olha, eu trouxe essas manchas aqui para representar para vocês que infelizmente não. Nossas matas andam descuidadas, temos queimadas, temos desmatamento e elas não estão mais assim tão verdes quanto nessa época aqui. E as nossas riquezas, pessoal? Será que ainda temos riquezas em abundâncias? Em abundância? Não, né? Olha lá. Então, essas manchas estão servindo para representar que as nossas riquezas já não, infelizmente, não são mais tão abundantes. E o nosso céu? Será que com toda a poluição, nosso céu continua azul? As nossas águas continuam sendo bem cuidadas? Com tanta poluição, esse azul que pode representar tanto as águas quanto o céu? Hein, pessoal? Não, né? Olha que triste que ficou essa bandeira que a gente compôs junto aqui. É uma bandeira que convida vocês a refletirem, porque infelizmente, né, o nosso país não está mais sendo tão bem cuidado, não tem mais toda essa exuberância dessa época. Pois bem, além da bandeira, nós temos alguns outros símbolos. Quero mostrar para vocês aqui. Outro símbolo que nós temos que representa o nosso país é o selo nacional. O selo nacional é utilizado em documentos oficiais do nosso país. Então, todo documento que é importante, que é oficial do país, leva esse selo aqui. E o brasão de armas nacionais, ele representa a honra, a soberania do nosso país. É utilizado lá pelos três poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, também em documentações, e também é utilizado pelas forças armadas.
E outro símbolo bem importante que eu tenho certeza que vocês conhecem é este aqui, que é o nosso hino nacional. Ele também é um símbolo do nosso país. Apesar de não ser um desenho, né? Ele representa o nosso país. Nós também devemos respeitá-lo. E na letra dele, né, essa letra que é cheia de significado, que nós não vamos conversar sobre isso hoje, deixamos para um outro momento, mas vocês já devem ter estudado aí na escola, que é uma letra cheia de significado e muito importante para o nosso país. Então, já que estamos falando de hino, eu me lembrei aqui que nós temos também o hino da bandeira. Você aí lembra como que é o hino da bandeira? O pessoal da equipe de musicalização trouxe pra gente aqui, vai cantar um trecho do hino da bandeira para você aí de casa acompanhar e se recordar. E é um hino muito bonito, então vamos acompanhar. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Então, pessoal, gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui nesta manhã comigo. Mais uma manhã de aprendizagem, de conhecimento. Estou muito feliz de vocês terem participado aqui juntinho comigo e vejo vocês em uma próxima aula, tá? Se cuidem e bons estudos! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Tamara e gostaria de convidar vocês, alunos do 4º e 5º ano, para embarcarem nessa viagem de hoje. E um abraço especial para todos os professores e professoras da Rede Municipal de Ensino que nos acompanham. Bem, para sermos um bom cientista, precisamos relembrar dos 3 conceitos básicos. Investigação, experiência e conhecimento. Investigar sempre, fazer experiências quando necessário, assim adquirindo cada vez mais conhecimento. E vamos agora retomar um pouquinho das aulas da semana passada. O ecossistema é um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local, interagindo entre si e com o ambiente. Um ecossistema é formado por seres vivos e sem vida, como água, luz e solo. Também aprendemos na semana passada sobre o bioma, que é um conjunto de ecossistemas em escala regional, com flora e fauna similares, definida pelas condições físicas predominantes nas regiões. Aprendemos que aqui no Brasil existem 6 tipos de biomas: a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, o Pampa e a Mata Atlântica. Como objetivo da nossa aula de hoje,
iremos reconhecer a diversidade de hábitos comportamentais dos seres vivos relacionando ao período de sua vida. Bem, nós aprendemos que desde a formação do planeta Terra existe uma grande diversidade de vida. Pensando nisso, vamos falar um pouquinho sobre a evolução dos animais. Quando pensamos em evolução da vida em nosso planeta, as nossas recordações de tudo que aprendemos nos remete à era mesozoica, há mais ou menos 160 milhões de anos. Era mesozoica? Vamos acompanhar aqui no mapa da Era Geológica. A Era Mesozoica está representada de cor verde e alguns acontecimentos ocorreram aí durante esse processo. No próximo slide, vocês verão apenas a Era Mesozoica, que está representada em verde. Durante esse período, ocorreram as plantas provenientes de sementes, petróleo e gás, pássaros, plantas com flores e tinham alguns animais diferentes. E vocês, alunos do 4º e 5º ano, sabem me contar que animais eram esses? Muito bem, os dinossauros. A professora trouxe aqui para mostrar para vocês essa maquete aqui, para que vocês entendam que há 160 milhões de anos atrás existiam os dinossauros e eles eram de espécies diferentes, ou seja, havia diversidade nas espécies. Eles nasciam através de ovos. Ó, a professora trouxe aqui o ninho para mostrar que através do ovo nascia o dinossauro. Bem, mas se nós não estávamos vivendo naquele momento há 160 milhões de anos atrás, como é que sabíamos que existiram de verdade os dinossauros? Bem, antes de falarmos sobre isso, é importante sabermos o que são fósseis. Fósseis são vestígios, ou seja, restos de seres vivos que indicam a presença destes nos locais. Pode ser restos de ossificações, mas também podem ser pegadas e até mesmo os organismos inteiros fossilizados, como os insetos que ficaram presos no âmbar, ou seja, na resina das plantas. Então, neste caso, para estudar os dinossauros, a estrutura óssea desses animais servem de pesquisa para a comprovação da existência deles no planeta. Então, agora que aprendemos o que é um fóssil, acompanhem na telinha quem que estuda sobre os fósseis. É o paleontologista. A paleontologia é o estudo dos seres vivos que existiram no passado, a partir da observação das rochas e dos fósseis. Verifiquem ali nas imagens que o paleontologista ele está tirando ali com bastante cuidado a areia, a terra que tem ali em cima e lá na sua parte inferior, no seu subsolo, é que eles encontraram as ossificações de alguns dinossauros que viveram há muitos anos atrás. A professora trouxe aqui para mostrar como que um paleontologista faz. Ele não pega lá uma pá e vai cavando tudo, porque o que tem embaixo da terra precisa ser retirado com muito cuidado. Trouxemos um exemplo aqui. Então, o paleontologista, ele pega um pincel e bem devagar, ele vai retirando a areia, a terra, assim descobrindo. Olha só, aqui estamos fazendo o mesmo trabalho do paleontologista, descobrindo aqui a ossificação. Olha só. Depois de descoberto,
Pode ser que aconteça de aparecer dessa forma, em que tem só o vestígio de onde estava a ossificação do dinossauro. E é assim que o paleontologista descobre, e com muito estudo, houve a descoberta de que existiram dinossauros aqui no nosso planeta. Bem, mas ocorreu a evolução desses animais e também descobrimos que ocorreu um fato em que esses animais foram extintos por conta da hipótese de um meteorito vir a colidir com o planeta Terra. É importante sabermos que os animais que habitaram aqui o nosso planeta há muitos anos atrás e os que habitam hoje, existe a diversidade e eles não são iguais. Bem, por que eles mudam? Por conta das condições do nosso planeta e das mudanças em relação a essas condições, como a temperatura, relevo, a forma de continente, que mudou ao longo dos anos. Por isso é que vamos para a nossa pergunta disparadora da aula de hoje. Por que os animais se adaptam ao meio? E aí? Vocês, alunos de 4º e 5º ano, já conseguiram pensar numa resposta para essa pergunta? Bem, alguns alunos de 4º e 5º ano já mandaram algumas hipóteses aqui para a produção do nosso programa. Vamos verificar. Yasmin, do 5º ano, Vitória, do 5º ano e Isabelle, do 4º ano, mandaram as seguintes hipóteses. Bem, pela falta de água, desmatamento e ação do homem é que os animais e seres vivos se modificam no meio em que vivem. A próxima hipótese é que os animais eles se adaptam ao meio para se defender dos predadores, se reproduzir e se alimentar. Próxima hipótese. Os animais têm características especiais que os ajudam a adaptar para sua defesa. No decorrer da nossa aula, estaremos validando e verificando essas hipóteses. Bem, quando falamos de como ocorrem essas adaptações, é importante sabermos que, quando falamos em adaptação, elas podem ocorrer de forma intrinsecamente adaptáveis, onde muitas dessas adaptações ocorrem ao acaso, com o desaparecimento de genes. Bem, ela pode ocorrer também com a mutação aleatória. A mutação aleatória é quando acontece o aparecimento de genes diferentes. Por isso ocorre a mutação entre as espécies. Vocês já aprenderam sobre gene, sobre segmento de molécula, sobre DNA nas aulas de transgênicos. É importante lembrarmos que ocorre a mutação também nos vírus, como o coronavírus, que ao longo do tempo também sofreu mutações no seu gene. Bem, e quando falamos em adaptações dos seres vivos, é importante sabermos que ela ocorre de 3 maneiras. 3 tipos de adaptações, que são adaptações fisiológicas, adaptações morfológicas e adaptações comportamentais. Vamos aprender um pouquinho mais sobre cada uma delas. As adaptações fisiológicas estão relacionadas com mudanças no metabolismo dos organismos. Quando ocorrem mudanças no ambiente, alguns órgãos desses organismos vivos começam a funcionar de forma diferente. As 2 adaptações fisiológicas mais conhecidas são a hibernação e a estivação. A hibernação ocorre onde a temperatura é bem baixa e os animais, como os ursos polares, precisam aqui estarem em estado de latência, ou seja, estejam mais dormentes, assim evitando de realizarem atividades durante o dia, poupando energia para sua sobrevivência.
Já no caso da estivação, são quando animais que vivem em climas mais tropicais também fazem essa mesma situação. Entram em estado de latência, com mais sonolência, poupando energia para a sua sobrevivência. A outra adaptação é a adaptação morfológica. Essas adaptações são relacionadas a estruturas externas que permitem aos animais adaptar-se melhor ao meio em que vivem. Porém, as duas adaptações morfológicas mais atraentes são a crípsis, ou camuflagem, e o mimetismo. Acompanhe como isso acontece. Os animais crípticos se camuflam com o seu ambiente e são quase impossíveis de percebê-los numa paisagem, como nessa imagem ali. Vocês conseguiram identificar que na primeira imagem é uma coruja que está no meio do tronco de uma árvore? Ela ficou bem camuflada, quase imperceptível de ser visualizada. Já o mimetismo consiste no ato de imitar a aparência de outros animais mais perigosos. Aqui, por exemplo, na outra imagem, são duas borboletas que se juntaram para imitar, por exemplo, o rosto de uma coruja. E outro tipo de adaptação é a adaptação comportamental. São adaptações que fazem com que os animais desenvolvam certos comportamentos que garantem a sobrevivência do indivíduo ou mesmo da espécie. Os dois tipos de adaptações comportamentais são a migração e o cortejo. Acompanhe no próximo slide. A migração é a forma que os animais utilizam para escapar do ambiente onde estão, quando as condições climáticas não são adequadas para esses animais. Já o cortejo é um conjunto de padrões de comportamento dos animais para encontrar um parceiro e reproduzir-se, assim garantindo a sobrevivência da espécie. Agora, nós iremos para a nossa experiência. Anotem aí os materiais: tesoura, régua, papel, lápis e borracha. Na nossa experiência de hoje, nós iremos fazer a representação de uma das adaptações, que é a adaptação morfológica. Bem, peguem aí um pedacinho de papel de cor assim, com o tom mais marrom, e também um outro pedaço de papel com tonalidades assim mais alaranjado, com o alaranjado, o amarelo ou até mesmo o vermelho. Bem, nós faremos duas dobraduras para mostrar como que os animais se camuflam. Pegando o papel marrom, vocês irão fazer um quadrado de 8 centímetros de cada lado. Pegando a régua, vocês irão aqui medir 8 centímetros de um lado, 8 centímetros do outro, farão as marcações e com a ajuda de um adulto, vocês irão utilizar a tesoura para recortar. A professora já trouxe aqui o meu quadrado já recortado para mostrar para vocês. Na outra folha de tom amarelo, laranja, vocês irão fazer um quadrado de 6 centímetros de cada lado. Medir aqui 6 centímetros de um lado, 6 de outro. Iremos utilizar a régua para riscar.
ajuda de um adulto, vocês também irão recortar com a tesoura esse pedaço de papel. A professora Tamara também já trouxe aqui recortado para mostrar como faremos a nossa dobradura. A primeira dobradura, nós faremos o modelo de um sapo. Vocês irão pegar o papel, colocando o dedo aqui por baixo, vocês irão juntar essa ponta com essa ponta aqui de baixo e irão dobrar. Se porventura sobrar um espacinho aqui ao lado, vocês poderão pegar a tesoura e recortar. Após feito isso, nós iremos dobrar aqui essa ponta para fora e a do outro lado também. Nossa experiência está quase pronta. E agora, essas duas pontinhas também iremos virar, dobrando elas para fora novamente, desta forma. E está pronto o nosso sapo. Gostaram? Vocês podem utilizar o lápis para fazer aqui o olho do sapo. Podem enfeitar. Tenho certeza que vocês, alunos do 4º e 5º ano, irão caprichar no desenho. Bem, a outra dobradura que faremos é a dobradura de um peixe. Pegaremos o nosso papel colorido e faremos o mesmo processo o qual fizemos para o sapo, para a dobradura do sapo. Juntaremos aqui uma pontinha com a outra, iremos dobrar. Agora iremos voltar essa ponta aqui para cima, deixando um espaço de mais ou menos um dedo aqui, ó, desta forma. Estão conseguindo acompanhar, crianças? Isso. Após dobrar, vocês pegarão esta outra ponta aqui de baixo e esse lado aqui irá encontrar com essa dobra aqui de cima. Assim. Tranquilo? Se de repente ficar alguma pontinha solta, vocês podem utilizar a cola para fixar. Após feito isso, pegarão essa outra ponta aqui e irão dobrar para cima. Tranquilo? Assim, ó. E depois dobrarão novamente essa mesma ponta para fora, desta forma aqui. Ó, e ficou assim. Não está pronto ainda, falta mais uma dobra. Essa daqui, essa pontinha, vocês colocarão para dentro. E está pronto o nosso peixe. Gostaram? Vocês poderão, inclusive, decorar. Podem fazer aqui o olho, a escama, se preferirem. A decoração vai ficar por conta de vocês. E por que nós fizemos essa experiência de dobradura? Para mostrar para vocês que os animais, eles se adaptam de forma morfológica em alguns ambientes em que vivem. Como, por exemplo, o sapo irá se camuflar nessa imagem aqui de floresta. Viram que ele fica praticamente imperceptível nessa imagem? Agora, no outro cenário,
A professora irá mostrar para vocês o que faremos aqui com o peixe. Iremos colocar ele no ambiente onde ele vive, que é na água. Aqui, ó, próximo às pedras. Conseguiram verificar que ele se camuflou nessa imagem? Ficou quase imperceptível de detectar onde o peixe está. Vocês puderam perceber que os animais eles podem usar da camuflagem para se esconder de alguns predadores, assim garantindo a sua sobrevivência e evitando que sejam capturados. Por isso, aprendemos hoje na nossa experiência que os animais eles podem se camuflar e é um tipo de adaptação morfológica. Bem, vamos a alguns exemplos de adaptações dos seres vivos no meio ambiente. Temos outros tipos de adaptações, como por exemplo a adaptação terrestre. As cascas dos ovos de répteis e de aves servem como exemplo de adaptação ao meio terrestre, tendo em vista que impedem que o embrião seque. O pelo dos mamíferos é de outra adaptação ao meio terrestre, já que servem para proteger a pele. E a professora trouxe aqui as imagens desses animais para vocês verificarem aqui. Olhem só. Aqui é um jacaré que está nascendo ali do ovo. Aqui temos também um outro animal que também nasce do ovo. E aqui os animais que têm pelos se adaptam aos ambientes terrestres e o pelo serve aqui para proteger a sua pele. Existem também exemplos de adaptações no meio aquático, como por exemplo as barbatanas dos peixes e mamíferos aquáticos que ajudam esses animais a se locomoverem na água, assim como as membranas interdigitais dos anfíbios e das aves. Temos aqui as imagens para demonstrar como ocorre aqui a adaptação do meio aquático. Os peixes, eles se adaptam na água, não conseguem sobreviver fora dela. Aqui o sapo, vejam aqui as membranas interdigitais, como aqui no pato, que serve para que eles nadem melhor. Já a outra adaptação é em relação à temperatura. O acúmulo de gordura sob a pele é uma adaptação para que o animal suporte climas frios. Os animais que vivem em ambiente frio possuem membros, orelhas, caudas e focinho mais curtos do que aqueles que vivem em ambientes quentes. O objetivo é evitar a perda de calor. Vamos aqui acompanhar as imagens de animais que se adaptam em relação à temperatura. Um deles é o urso polar, que sobrevive a climas bem frios. Os pinguins, que também se adaptam a climas frios e úmidos. E temos aqui o camelo, que já é diferente, pois ele se adapta a ambientes mais quentes. Outro tipo de adaptação é em relação à luz ou à ausência dela. Os animais noturnos, eles possuem os glóbulos oculares mais desenvolvidos para enxergarem à noite. Já aqueles que vivem no subsolo, não necessitando da luz para enxergar, costumam não precisar do sentido da visão. Porém, como aprendemos nas aulas sobre o sistema nervoso, quando não é desenvolvido um tipo de sentido, o ser vivo passa a desenvolver outro tipo de sentido. Então, vamos verificar aqui, ó.
Animais noturnos, que possuem glóbulos oculares mais desenvolvidos. Um exemplo deles é a coruja. Já a minhoca vive no subsolo, não precisa da visão. E temos também aqui os morcegos, que têm hábitos noturnos. E aí, gostaram de descobrir um pouquinho mais sobre as adaptações dos animais? Então, vamos aqui voltar para a nossa tela. Lembram da nossa pergunta inicial? Por que os animais se adaptam ao meio? Tínhamos algumas hipóteses. Vamos relembrar. A primeira delas é que eles se adaptavam pela falta de água, desmatamento e ação do homem. Bem, todos os animais, seres vivos, necessitam de água para sua sobrevivência. Aonde não tem água, os animais não conseguem sobreviver. Em relação ao desmatamento, sabemos que aonde a gente desmata, não é possível com que o animal viva no seu habitat natural. E assim, algumas espécies podem serem extintas. A outra hipótese que tínhamos é que os animais se adaptam ao meio para se defender dos predadores, se reproduzir e se alimentar. Isso mesmo, aprendemos durante a nossa aula e até mesmo com a nossa experiência que os animais, eles se adaptam ao meio em que vivem para se defender de alguns predadores. Um exemplo disso é a camuflagem, como percebemos na nossa experiência. E também existem algumas adaptações comportamentais com a finalidade de se reproduzir, garantindo a continuidade da espécie, e também se adaptam em relação à alimentação. E a nossa outra hipótese era que os animais têm características especiais que os ajudam a adaptar para sua defesa. Isso mesmo, existem animais que vivem em climas mais frios, outros que vivem em climas quentes. Descobrimos que existem animais com hábitos diurnos, outros animais com hábitos noturnos. Temos animais que vivem na água, outros não. Existe uma grande diversidade nas espécies de animais. Então, o que podemos concluir é que as adaptações, elas são necessárias para permitir a sobrevivência dos seres vivos no ecossistema, e elas contribuem para a existência de uma grande variedade de formas de vida na Terra. E aí, será que nós conseguimos atingir o objetivo da nossa aula de hoje? Que era reconhecer a diversidade de hábitos comportamentais dos seres vivos relacionando ao período de sua vida? Eu tenho certeza que vocês, alunos do 4º e 5º ano, conseguiram identificar sim que existe uma grande diversidade de hábitos comportamentais nos seres vivos. E agora, fiquem atentos. Um laboratório de Nova York, em parceria com um laboratório alemão, anunciou que a vacina desenvolvida por eles contra a Covid-19 atingiu 90% de eficácia. A outra notícia que temos é que esse mês, em São Paulo, foi anunciado o início das obras da fábrica de vacinas Coronavac, que é uma vacina chinesa, em parceria com o Instituto Butantan, aqui do Brasil. Lembrando que nós devemos sempre nos mantermos atualizados e pesquisar muito, mas sempre em fontes confiáveis. E agora, como tarefa para a próxima aula, a professora Tamara irá sugerir que vocês realizem todas as atividades sugeridas pelos seus professores. Nós trouxemos hoje o modelo da atividade que será enviado para vocês essa semana.
Então, vocês irão aqui ler um texto sobre os hábitos e comportamentos dos seres vivos, aonde traz aqui, falando um pouquinho mais sobre adaptações fisiológicas, morfológicas, comportamentais. Se vocês prestaram atenção na nossa aula de hoje e lerem esse texto, tenho certeza que não terão dificuldade para responder aqui a questão de quais os fatores que fizeram com que os seres vivos sofressem adaptações. A outra pergunta, na próxima página, está relacionado aqui aos 3 tipos de adaptações dos seres vivos. Vocês irão escrever o nome de cada uma delas aqui. No número 3, vocês irão desembaralhar as sílabas e irão escrever aqui conforme a numeração que tem nas linhas abaixo. Depois, vocês irão pesquisar o significado de cada uma dessas palavras. E, por fim, irão numerar as adaptações em relação ao exemplo da imagem que tem aqui ao lado, em relação à hibernação, camuflagem e migração. Tenho certeza que vocês irão adorar realizar a atividade dessa semana. Eu sou a professora Tamara e agradeço por acompanharem mais uma aula de Ciências da Natureza. E não esqueçam, amanhã estaremos aqui de novo e eu gostaria da presença de cada um de vocês assistindo a nossa aula de amanhã. Um grande abraço e até! Vem aí, arte! Olá, galerinha do 4º e 5º ano! Tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos e animados para a nossa aula de arte de hoje. E o tema da aula será museu. E eu já começo perguntando: vocês sabem o que é um museu? Já visitaram? Já viram imagens de museus pela TV ou internet? Bom, mesmo que vocês ainda não tenham tido oportunidade de visitar o museu, hoje nós vamos falar sobre eles, porque são espaços muito importantes. Portanto, os objetivos da nossa aula são entender o que é um museu, quais são seus usos e funções, aprender sobre as principais diferenças existentes entre os museus, conhecer conceitos importantes para a aprendizagem sobre museus, como exposição, obra, acervo e curadoria. Entender que em museus existem exposições permanentes e itinerantes. Observar diferentes museus existentes em nossa cidade, estado, no Brasil e no mundo. Que tal começarmos com um vídeo? Assista com bastante atenção! Oi, eu sou o Ludi e eu quero saber! Então, qual é a sua dúvida? Por que existem os museus? Por quê? Tati, você já foi no museu? Já. Já? Sim, eu já fui no Museu Afro-Brasileiro. Ah, é? O que você viu lá no museu? Um osso de dinossauro. É mesmo, né? Porque dinossauro não existe mais, só dá pra ver no museu, né? Por que existem os museus, você sabe? Pra guardar as coisas antigas. Ah, mas minha avó tem um armário na casa dela cheio de coisa antiga. Mas por que existem os museus? Pra aprender sobre bicho, futebol. Acho que é pra mostrar a história do país. Ah, é? Então tem vários objetos antigos? E pra falar sobre museus, eu encontrei a Paula! Tudo bem? Tudo bom, Ludi? Ai, tudo ótimo. Ô, Paula, você é curadora? Sim, você sabe o que é isso? Curadora não cura as pessoas. Eu tava pensando isso, sabia? Eu imaginei.
Então, o que eu faço? Quando tem uma exposição, eu escolho as obras que vão para essa exposição. Ah, então você é a pessoa certa para me ajudar. Por que existem os museus, né? Eu queria saber essa resposta. Ah, essa pergunta é muito boa. Os museus, eles existem para guardar alguns objetos especiais. E depois a gente pode ver isso no futuro. Por exemplo, daqui a 20 anos o meu filho vai poder ver o que foi feito hoje. Ah, eu adoro os museus! Eu também. Tem museus com temas específicos. Eles podem falar de futebol, da língua portuguesa, ciência, história de um país, escritor e um montão de coisa. Tem museus de arte, por exemplo, que mostram quadros, esculturas, instalações, vídeos, um montão de coisa para todo mundo ver. Sabe, Lud, no museu existem obras permanentes, elas ficam lá o tempo todo, enquanto outras são temporárias. Elas vão, participam de uma exposição e depois vão para outros lugares. Ah, e todo mundo pode ver, não é? Isso mesmo. E posso te contar outra coisa? Vai, conta, eu adoro aprender coisa nova. Essa coleção permanente se chama acervo. Ah, acervo! Mais uma palavra nova que eu aprendi hoje. Já aprendi curadora. E agora sim. É isso aí! Que legal! Eu fiquei muito feliz com a sua explicação, Paula. Obrigado, viu? Obrigada, Lud. Ai, até ganhei beijo! E aí, Tico Lico, vocês entenderam tudo? Agora entendi, Lud. Tchau. Tchau! Gostaram da explicação do Lud? Ele já respondeu várias perguntas feitas pela professora. Agora há pouco, não é mesmo? Durante nossa aula, vamos retomar várias informações importantes que vimos neste vídeo. Vimos que nos museus existem muitas obras. Mas o que é uma obra? Obra é ação, construção, produção. As obras expostas em museus são geralmente produções humanas, como as obras de arte. Mas existem também obras naturais expostas em museus, que são aquelas criações feitas pela mãe natureza, como os ossos de um dinossauro gigante. Vejam aí na tela. Este dinossauro está no Museu de História Natural dos Estados Unidos. É um museu de arqueologia. Ele guarda ossos e fósseis de animais. Os museus também guardam as memórias do passado. Cada objeto, peça ou arte que está lá dentro conta uma história, que pode ser de uma cidade, de um país, de um povo ou até mesmo de uma pessoa importante. Assim, conseguimos entender melhor a cultura e a vida de diferentes povos ao longo do tempo. Assim, vamos conhecer agora um museu histórico conhecido como Museu do Ipiranga? Está localizado em São Paulo. Ele guarda memórias históricas do nosso país através de obras de arte e objetos antigos. Outro museu interessante é o Museu de Arte Indígena, o MAI. Ele está localizado em Curitiba, no Paraná, dedicado exclusivamente à produção artística dos indígenas brasileiros. Olhe na telinha. Todas essas obras fazem parte do acervo pessoal de uma historiadora chamada Juliana Martins. Mas o que são acervos mesmo? Acervos são coleções, portanto, os museus podem possuir suas próprias coleções de obras. Nesse caso, uma coleção de obras indígenas. E você sabia que aqui em nossa cidade também temos um museu com coleções de um historiador? O nome dele é Moacir. Ele estuda a cultura egípcia e assim organizou um museu onde encontramos obras, objetos e artefatos deste povo. Muito interessante, não é mesmo? O próximo museu que vamos conhecer é um Museu de Arte de São Paulo, conhecido como MASP. Nele se concentram muitas obras, incluindo pinturas, esculturas, objetos, fotografias, vídeos, vestuários de diversos períodos. Mas quem
será que organiza tudo isso no museu? São os chamados curadores, que, como explicado no vídeo, não são pessoas que curam algo que está doente, e sim aqueles que pensam em toda a organização dos objetos, artefatos ou obras artísticas que vão compor uma exposição. Ah, mas vocês sabem o que é uma exposição? Exposição é a apresentação. Sabe quando vocês produzem os trabalhos na escola e os professores colocam nas paredes para que todos vejam? Então, isso é exposição. Nos museus não é diferente. Os curadores organizam todas as obras que serão expostas e vistas pelo público que visitam a exposição. Além disso, essas obras que se encontram nos museus podem ser permanentes ou itinerantes. E sabem o que isso significa? Obras permanentes são aquelas que pertencem aos museus, ou seja, que fazem parte do acervo de obras do museu. Já as obras itinerantes são aquelas que viajam por museus de vários lugares do mundo, permitindo que várias pessoas as vejam em museus de diferentes locais. Que legal! Já vimos vários museus e ainda existem muitos outros espalhados pelo mundo todo, abrangendo diversos temas. Alguns deles, por exemplo, são o Museu Oscar Niemeyer, conhecido popularmente como Museu do Olho, em Curitiba. Museu do Amanhã, que fica na cidade do Rio de Janeiro, nos faz refletir sobre o futuro. Museu do Futebol em São Paulo apresenta muitas coisas sobre a história e curiosidades sobre o futebol brasileiro. Museu Catavento e o Museu da Imaginação, ambos em São Paulo. São locais de cultura e lazer que incentivam a união entre a arte e o brincar. Que legal, não é mesmo? Ficaram com vontade de conhecer? Ah, eu fiquei! Vale muito a pena! Mas sabemos que nesse momento os museus estão fechados para evitar a contaminação da Covid-19. Mas logo que tudo se normalize, eles vão reabrir. Então, fica a dica de fazer uma visita com a sua família para prestigiar esses locais incríveis. Afinal, de nada adianta existirem museus se ninguém vai visitá-los. Mas, para vocês que têm acesso à internet, por exemplo, muitos museus permitem a visitação online, fazendo um tour virtual. Pesquisem, vão procurar como fazer, certo? Espero que vocês tenham sentido vontade de conhecer esses lugares tão especiais e importantes para a preservação da nossa história, da nossa cultura. E vamos dar uma olhadinha na tarefa de casa? Diante de tudo que aprendemos hoje, a professora encontrou um livro muito legal que fala sobre museus. E como nós não poderíamos mandar o livro inteiro para vocês, estamos mandando uma página dele. E sua tarefa será colorir. E sabiam que esse livro inteiro tem disponível para baixar gratuitamente lá na internet? Vocês vão lá no Google, na internet, coloquem lá Museus e vocês vão ver que vão aparecer um link lá. Feito? E antes de terminar, só precisamos revisar o que aprendemos. Aprendemos que os museus são importantes, porque mantêm vivas as memórias e a história da humanidade, nos ajudando a compreender o passado e o futuro. Observamos exemplos de diferentes tipos de museus, de história, arqueologia, esporte, arte.
entendemos alguns conceitos importantes para a aprendizagem sobre museus, como exposição, obra, acervo e curadoria. Entendemos que em museus existem exposições permanentes e itinerantes. E quando forem visitar os museus e não saberem como agir lá dentro do museu, veja umas plaquinhas que tem perto das obras de arte que vocês vão entender o que é para fazer. E se ainda tiver dúvida, procura um guia. E aproveitem esse passeio maravilhoso. E como eu sempre digo, valorizem a arte, valorizem os artistas. Até a próxima! Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Faço o som da chuva, bem fraquinho assim, mas eu posso fazer forte assim. Olá, galerinha do Vem Aprender, tudo bem aí? Hoje eu vim aqui para fazer uma xilografia, para mostrar para vocês. Espero que dê certo. Então, aqui eu já trouxe o meu isopor, já tá cortado. Ó, e cuidado na hora de cortar para não se machucar. Se não conseguir, pede ajuda para um adulto. Aí eu tenho aqui o meu pincel, meu lápis para fazer o desenho. Qualquer cor de tinta, eu peguei a tinta vermelha. E a tesoura, né, para cortar. Mas como eu já cortei, não vou mais precisar dela. Então agora eu vou fazer aqui o meu desenho. É um desenho bem simples. Aqui já fiz. Agora eu vou pegar meu pincel e vou passar a tinta. Prontinho. Agora eu vou pegar o meu pedaço de papel e vou pôr aqui. Aí espero que dê certo. Olha, saiu meu coraçãozinho ali, ó. Ficou bem bonitinho. Só não saiu, né, todo. Mas não tem problema. A minha xilografia deu certo e saiu o meu coração aqui. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Façam em casa porque é bem legal e bem fácil. Um beijão e tchauzinho!